Olá, paz e alegria. No nosso quadro Gotas de Sabedoria de hoje, nós temos o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. Jesus, ele vai para o encontro dos discípulos e caminhando sobre as águas. Antes ele tinha feito a multiplicação dos pães e no dia seguinte a multidão que tinha ficado do outro lado foi atrás de Jesus. Percebeu que ele não tinha entrado na barca com os discípulos e aí perguntaram de Jesus. E a resposta de Jesus para aquela multidão é muito interessante, porque quando encontraram Jesus do outro lado, eles perguntaram: Rabi, quando chegaste aqui? Aí Jesus responde: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. A multidão fez um esforço enorme para ir até o outro lado do mar, para poder encontrar Jesus. Fez um esforço, procurou Jesus, perceberam que Jesus não tinha entrado na barca. E vieram alguns de barco, atravessaram de barco, outros a pé. Fizeram um grande esforço para ir ao encontro de Jesus, porque Jesus tinha multiplicado pães para mais de 5.000 pessoas. E aí então eles estavam atrás de Jesus, o próprio Jesus diz aqui, não porque viram sinais, mas porque Jesus tinha multiplicado os pães e eles tinham ficado satisfeitos. É muito interessante nós meditarmos nesse evangelho hoje, porque Jesus ele vem nos mostrar qual é o verdadeiro alimento. Ele fala aqui de um alimento que não se perde. Ele diz: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que traz a vida eterna, pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Que alimento é esse? No Evangelho de João, Jesus fala muito de sinais e a multidão não estava entendendo os sinais. E quando Jesus multiplica o pão para a multidão, ele quer mostrar um sinal e nós vamos seguir aqui no Evangelho de João capítulo 6, nós vamos seguir, Jesus vai fazer um discurso do pão da vida, quando ele diz que ele é o verdadeiro sinal que veio do céu, o pão que veio do céu. Ele é o verdadeiro alimento para a humanidade. É Jesus. Então, quando Jesus está dizendo, esforçai-vos não pelo alimento que se perde, ou seja, que alimento é esse que se perde? Foi o alimento que as pessoas tiveram, os pães, os peixes, que alimentou aquela multidão toda. E eles estavam se esforçando porque queriam mais. Ficaram satisfeitos e depois queriam mais, queriam continuar recebendo esses pães, esses peixes. E Jesus fala do verdadeiro sinal. Então é para a gente refletir, qual é o alimento mais importante para nós hoje? É preciso sim o pão de cada dia, o alimento para alimentar o corpo, mas e o alimento que não se perde, o alimento que permanece para a vida eterna, que o Filho de Deus nos dá? É o próprio Jesus, a própria vida de Jesus, o próprio corpo de Jesus. Quando ele vai fazer o discurso do pão da vida, ele está falando da sua carne, do seu corpo. Ele está falando que nós devemos ter esta comunhão profunda com ele. Hoje, nós sabemos que este alimento é a Eucaristia. Nós, como cristãos católicos, sabemos que este pão da vida que veio do céu, que Jesus se dá, cada sacrifício na Santa Missa, ele é renovado. É o próprio Cristo, nós sabemos disso. E aí nós precisamos então refletir, não querendo polemizar. Mas nós estamos num tempo de pandemia em que as pessoas estão procurando muito alimento. As pessoas estão precisando, estão necessitadas. Aqui mesmo na comunidade Filho Amado, desde o início da pandemia, nós já distribuímos mais de 500 cestas básicas para várias famílias, entre outras coisas, entre outras necessidades que as pessoas têm e que nós podemos de alguma maneira suprir. Mas poucas pessoas
depois que as igrejas fecharam, por causa da pandemia, não podia ter celebrações, poucas pessoas realmente buscaram a Eucaristia. Poucas pessoas se esforçaram para ter a Eucaristia. Pessoas que ficaram até doentes, não se interessaram, pessoas que não pediram para que um ministro da Eucaristia, para que fossem levado a Eucaristia para a pessoa se alimentar do pão que não se perde, do pão que é para a vida eterna. E muitas vezes nós mesmos, como igrejas, não nos preocupamos com isso, claro, é uma necessidade humana, o alimento para alimentar o corpo. Mas se nós levamos ranchos nas casas das pessoas, correndo até riscos também de contaminação, acolhemos as pessoas em lugares, em nossas comunidades para entregar um rancho, por que não nos esforçamos também para levar a Eucaristia, para acolher as pessoas de alguma maneira, para que elas pudessem se alimentar da Eucaristia? É claro que parte da pessoa que deseja, que quer receber o corpo de Cristo, mas parte também da igreja, de nós como igreja, desejar levar este pão que veio do céu, este verdadeiro alimento que é para a vida eterna, para nós refletirmos, para nós meditarmos e entendermos aquilo que Jesus está querendo dizer no Evangelho, falando do verdadeiro alimento, do alimento que não se perde, que é para a vida eterna, e que nós devemos nos esforçar, porque é mais do que essencial, porque é para a vida eterna, é para dar a vida plena. Que o Senhor nos ajude na nossa reflexão. E um grande abraço fraterno, que Ele nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.